Bom dia. Primeiro agradeço a presença de todos e todas. E o que nós vamos discutir nesse painel, ela decorre das mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho e na sociedade. E essas mudanças, elas têm contribuído para um quadro crescente de flexibilização e precarização das relações de trabalho, onde o desemprego consiste em apenas um dos seus aspectos negativos, e este quadro, por óbvio, atinge diretamente a própria base organizativa dos sindicatos. E é sobre esse tema que nós vamos conversar neste painel, que tem como título Sindicalismo em Tempo de Precarização. Os palestrantes são a doutora Laís Lima Muyalete Carrano, doutor Nureddin Alan e o doutor Prudente José Silveira Mello. Eu sou Susan Zilli, vou fazer a mediação deste painel, sou presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB, sou advogada, professora de prática processual do trabalho na Faculdade Sesusc, especialista em Direito do Processo Civil e assessoro vários sindicatos já na área sindical. O nosso painel ele tem 90 minutos, impreterivelmente, ou seja, horário regulamentar, sem direito a acréscimos, desculpa. E cada palestrante vai ter um tempo de apresentação da sua palestra de 20 minutos. Tá? Eu vou fazer o controle do tempo, enfim. E a nossa primeira palestrante, eu vou ler aqui a minha colinha, é a doutora Laís Lima, sócia da LBS Advogados, membro do Instituto Laboro, advoga junto aos tribunais regionais e Tribunal Superior do Trabalho, especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, especialista em Direitos Humanos Laborales e Direito Transnacional do Trabalho pela Universidade de Castilla-La Mancha. E a doutora Laís abordará a questão de gênero no mundo do trabalho, nesse mundo novo, de novas modalidades do mundo do trabalho. Então, eu passo a palavra para a doutora Laís e agradeço também. Obrigada a você, Susan, por esse convite. Acho que bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Espero conseguir aí passar, enfim, algumas reflexões para vocês a respeito desse período da pandemia, já que a pandemia ela não traz nenhuma discussão nova quando olha na perspectiva de gênero. A discussão de gênero ela é histórica e a pandemia apenas intensificou as problemáticas já existentes na nossa sociedade. A questão é para além do direito. Trata-se de uma questão de cultura e políticas sociais. Então, algumas reflexões que vou fazer aqui, passar aqui, nós podemos permanecer com ela para além, continuar refletindo sobre elas para além desse período de pandemia, né? Inclusive na busca de melhorias, tanto das políticas públicas quanto da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa forma de pensar e interagir nessas questões, inclusive familiares. Até o momento, culturalmente, o papel de cuidado é das mulheres. Essa afirmação, ela vai além de pesquisas e estatísticas. E aqui eu faço uma ponderação com vocês. Vamos fazer um exercício. O desafio é conhecer nossa própria história e dos entes queridos próximos a nós. Pergunte coisas simples, faça sua própria entrevista. Quem prepara as refeições na sua casa, na sua família? Quem limpa a casa, lava e passa?
quem leva ao médico faz curativos, quem dá remédio ou pergunta se já tomou os remédios. Se houver hospitalização, geralmente quem dorme no hospital, quem dorme com o paciente, assim, faz aquele acompanhamento hospitalar, né? Quem dá banho, quem troca fraldas, e aqui fraldas não é só para uma questão, não é só de bebês, também há fraldas de idosos, adultos, por questões de doenças, né? Pense em outras atividades que envolvam cuidado e pergunte qual gênero sobressai nesse cuidado, no cuidar. Se, eventualmente, algum de nós aqui, né, conseguimos responder que essas atividades são divididas de maneira igualitária, independente do gênero, ou se o homem chega a assumir esse papel, reconheça que isso é uma exceção. A regra, inclusive, nas estatísticas, quando se faz pesquisas a respeito, é que é um papel preponderantemente da mulher, é o papel da mulher. Apesar de que o cuidar deveria ser de todos e todas. Mas, historicamente, as mulheres são responsáveis por esse cuidado dos filhos, dos idosos, da casa, sendo que quando há divisão das atividades domésticas, são com outras mulheres. Quando precisa de ajuda para cuidar do filho, a quem elas se socorrem? Ao tio, ao irmão, ao pai, ao avô das crianças? Não, geralmente são outras mulheres, ou vai ser a irmã, ou será a avó, ou será uma tia, ou será uma vizinha, enfim, é criada uma rede de mulheres para dar aquele suporte. Mas quando a gente traz isso para a pandemia ela restringiu bastante essa rede de suporte. As dificuldades da pandemia destacaram ainda mais problemas e violências já existentes, além das novas dificuldades que surgem com a necessidade de adaptação própria da pandemia, por exemplo, a adaptação ao home office, a adaptação ao teletrabalho, aos sistemas, enfim, toda a estrutura e a dinâmica familiar quando se trabalha dentro de casa. Algumas pesquisas estão sendo feitas para monitorar essa situação sob a perspectiva de gênero das trabalhadoras brasileiras nessa época da pandemia. Exemplo de um projeto que, inclusive, teve uma entrevista pela BBC, uma divulgação da BBC, que chama Mulheres na Pandemia. Então, fica a dica até para acompanhar, né, como funciona esse projeto. As pesquisas demonstram essa sobrecarga e esgotamento das mulheres, inclusive psicologicamente, que somam a necessidade de produção no trabalho e as atividades domésticas. A sobrecarga ainda é maior para as mães, diante da impossibilidade do funcionamento das creches e escolas, e inclusive uma restrição dessa rede de amparo que antes existia, como a gente falou no início, a avó, a tia, a irmã. Se você vê que há grupo de risco e há dificuldade na pandemia dessa livre locomoção, tendo em vista a alta contaminação do grupo, né? As entidades sindicais, então, elas vêm e batalham, ora por negociação, ou por vezes judicialmente, para resguardar a vida dessas trabalhadoras e trabalhadoras, para além do grupo de risco e a garantia dos seus empregos, porque essa questão da garantia dos empregos, ela também foi bastante, como você mesmo colocou, Susan, ela está em voga, tendo visto o colapso da economia e esse desemprego estrutural que ele já vem de outras épocas e se aprofunda nessa questão da pandemia. Porém, essa realidade da pandemia tem outro
tem outro peso, desculpa, quando tem um recorte de gênero. E um peso ainda maior se você faz o recorte de classe, raça e etnia. Apesar de que esse recorte mais específico dessas classe, raça e etnia, nós não falaremos aqui, né? Mas o recorte de gênero, ele ganha um peso maior, porque todos estão com dificuldade na pandemia. Há o desemprego estrutural, mas quando você pensa sobre o enfoque das mulheres, esse peso e essa dificuldade, ela se potencializa. Uma das questões de divisão das atividades domésticas, vamos trabalhar com alguns exemplos, são os cuidados de filhos ou idosos, né, se for o caso, que também ganham um destaque, que ganham destaque nessa pandemia. As creches e escolas não podem funcionar. O que fazer com as crianças? A mãe precisa trabalhar, e vamos trabalhar aqui que ela está com emprego. Ilustremos esse raciocínio com uma atividade essencial e presencial. Uma auxiliar de enfermagem. Se não há escola ou creche, normalmente teria uma rede de suporte familiar para cuidar dos filhos, exemplos avós. A avó, né? O que gera um outro problema, porque a auxiliar de enfermagem, ela está na linha de frente do combate ao Covid. Ela tem um alto risco de contaminação de si e de contaminação dos entes queridos, e a partir do momento que ela precisa utilizar dessa rede familiar, desse exemplo aqui, o suporte da avó, ela coloca em risco maior uma pessoa da família, um ente querido, que também é grupo de risco, que está no grupo dos idosos. E daí vira uma bola de neve. Então, isso vai aumentando o risco de contaminação da própria família e, eventualmente, se aquela avó, aquela figura de suporte vier a falecer, aquela mãe, ela vai perder a rede de suporte que ela já detinha antes, né? Enfim. Ainda seguindo a reflexão de profissão da área de saúde, que hoje em dia é tão importante, né? Vamos ver os dados da RAIS de 2018. RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais. Então, o que é feito, de acordo com os dados colhidos da RAIS, que demonstrou que foi demonstrado que as profissionais de saúde são 78% mulheres. Aqui considerado no quadro médicas, enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem. E eu digo elas no feminino propositadamente. Laís, 5 minutinhos. Ah, certo. Aqui ainda tem outra discussão, diferença salarial. Bom, e dentro desse quadro da RAIS, a gente ainda consegue extrair outra discussão a respeito das diferenças salariais, a dificuldade que as mulheres recebem menos que os homens. E quando se fez essa prospecção, viu uma diferença dessas profissões, na média entre elas, de que as mulheres recebiam 68% menos do que os homens. E essa, assim, em torno de, né? E essa discussão do trabalho doméstico, essa discussão das diferenças salariais, essa discussão das mulheres em atividades próprias de cuidado, ela já ela não é de agora, ela não é da pandemia. A questão é que a pandemia sobressai. Recentemente, o COFIN, o Conselho Federal de Enfermagem, anunciou que o Brasil é o maior, contém o maior número de mortes de enfermeiros do mundo. Isso significa, se formos fazer uma proporção, porque na divulgação não houve esse recorte de gênero, mas se as
mulheres são 78% dessa classe, dessa categoria, por óbvio que o maior número de mortes se supõe que sejam de mulheres. Como nós estamos com o tempo acabando, né, essas reflexões é importante quando se pensa na política pública do Brasil. Por quê? Para se conseguir diminuir essa disparidade de gêneros e alterar essa cultura, essa importância de se debater a divisão das atividades domésticas, sem falar da problemática da violência doméstica que teve um aumento de 40% nas denúncias nesse período de pandemia, você precisa que as mulheres sejam representadas ativamente dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Vereadores e Deputados, na esfera política do Brasil, para que consiga trazer essa visão diferenciada a respeito da valorização das profissionais mulheres, da equidade salarial, da garantia de emprego, dos investimentos de educação e saúde e na questão do combate efetivo à violência doméstica. Então, quando se tem, porém, infelizmente, apesar da política de cotas que foi estabelecida para atrair mais mulheres para a esfera política, para trazer esse olhar diferenciado, ainda assim, no Brasil, a maior parte dos políticos, da esfera política, é masculina. E isso traz também uma dificuldade de desenvolver essas políticas mais assertivas e mais sensíveis nesse contexto de gênero. Obrigada, Susan. Desculpa meu avanço no Não, travado aqui o tempo. Obrigada, Laís. É super importante a tua fala, foi super importante. Ela foi excelente porque, efetivamente, durante a pandemia, uma potencialização desse papel das mulheres cuidadoras. E há, sim, a necessidade. E aí, no entanto, apesar do número, que nós temos uma grande maioria na população brasileira, ainda estamos subrepresentadas, né? E agora eu vou passar, então, a palavra seguinte para o Dr. Nureddin Alan, que é advogado trabalhista e sindical, é especialista em processo civil, integra a Executiva Nacional da ABJD, que é a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, e coordenador do MAT no Paraná. E o Dr. Nuri falará sobre o trabalho de plataformas, né, Uber, fora, iFood, e o sindicalismo, a organização desses trabalhadores. Então, eu passo a palavra para o doutor Nureddin. Obrigado, Susan. Deixa eu também marcar aqui meu tempo para tentar não extrapolar. Obrigado, Susan. Bom dia, Prudente, Laís. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Eu agradeço o gentil convite realizado pela Susan para participar desse painel. Muito importante a gente poder abordar sindicalismo em grandes eventos. Parabéns à OAB Santa Catarina e à ESA também por abrir esse espaço, né? Tão difícil a gente, inclusive na faculdade, nas universidades, tratar de direito sindical. E parabenizo também a Laís pela fala, né? É uma das jovens e brilhantes advogadas aí que nós temos no mundo do trabalho. É o Prudente, um especial e carinhoso amigo. Pela primeira vez, acho que nós temos aqui uma mesa juntos, então, para mim, uma honra bastante grande, porque eu tenho um respeito, uma admiração muito grande pelo Prudente, tanto no aspecto profissional, intelectual e, sobretudo, no aspecto pessoal. Eu começo, superados esses agradecimentos,
Eu começo primeiro fazendo um registro que eu acho que é importante, né? Nós já superamos 100 mil mortes no Brasil pelo Covid, é um número alarmante, estarrecedor, é um número que nós, obviamente, não gostaríamos de alcançar, mas a gente ainda não tem o pico da pandemia. O número de contágios, de mortes, eles seguem em progressão, infelizmente. E nós hoje podemos realizar esse evento no conforto e na segurança das nossas casas, residências, ou seja, nós, sem dúvida alguma, temos muitos privilégios e nós precisamos reconhecer que esses privilégios não são causalidades e fazem parte de um sistema que opera cada vez mais, não apenas no nosso país, mas em todo o mundo. E a advocacia também, no âmbito da pandemia, ela, assim, talvez depois da saúde, não há comparação, né? A demanda que a pandemia trouxe para o setor de saúde, a advocacia tem sido também uma das atividades mais, digamos, demandadas, até pelas particularidades, pelas excepcionalidades que a pandemia nos trouxe no mundo, obviamente, especialmente no Brasil, no campo da advocacia. Mas é importante fazer esse destaque, mesmo nesse cenário diferente dos profissionais da saúde. Eu também rendo uma homenagem, eu tenho muitos queridos colegas envolvidos nesse segmento. A nossa atividade é feita com a segurança por conta da estrutura que nós temos. Então, realmente, temos uma condição de bastante privilégio nesse cenário. Superado isso, então, pegando um pouquinho uma ponta no que a Laís acabou de relatar, a pandemia, na verdade, ela traz para a gente, ela não traz novidades em relação a temas que a gente vai tratar aqui, né? A posição da mulher, a questão de gênero no âmbito do movimento sindical, no mundo do trabalho, a questão do mundo do trabalho em si, das atividades, dos trabalhos realizados, não traz novidades para a gente, mas a pandemia acentua muito claramente as desigualdades existentes nesses segmentos. Então, não são discussões que nós faremos agora e que se esvaziarão após a pandemia. Ao contrário, né? Após a pandemia, nós teremos talvez um quadro até mais grave, porque daí os olhos se voltarão para uma tentativa de recuperação econômica, o que se colocará muito claramente pelo poder público, né? E essa recuperação econômica tem se desapegado indiscutivelmente de uma preocupação social. E quando a gente fala de sindicato, de mundo do trabalho, do sindicalismo, talvez para boa parte da advocacia sejam temas um pouco mais, trago um termo aqui que a gente ouve muito nos nossos meios, mesmo na faculdade, mesmo na graduação, mesmo com alunos, que é um tema chato, né? Falar sobre sindicalismo é chato. Na verdade, ele foge ao dogmatismo, ele foge àquela questão, muitas vezes, programática que nós temos no âmbito do direito. Então, quando as pessoas vão estudar direito, elas sempre têm aquela perspectiva de estudar a norma, e se voltou uma discussão muito grande agora, após a 13467, sobre esse dogmatismo com ausência crítica, que é defendido por muitos, obviamente não por nós. Mas é importante destacar que quando a gente fala de sindicalismo, de mundo do trabalho, a gente foge um pouco realmente daquela literalidade de uma construção normativa. A gente fala de norma, é óbvio, a norma, os fatos estão sempre em subsunção à norma, mas a conexão do sindicalismo, do mundo do trabalho, com a questão econômica, social, política é muito mais presente do que talvez outros segmentos. O direito do trabalho tem essa característica. E não que isso não exista, não seja presente nas outras disciplinas, nos outros segmentos do direito. Isso também é presente, mas me parece que talvez no direito do trabalho, no sindicalismo, isso acabe muitas vezes se acentuando, e nós trazemos muito essa discussão também, a necessidade da reflexão a partir sempre de uma visão, digamos, mais abrangente, sistêmica, mais crítica, porque não é possível, em qualquer segmento do direito,
nós propormos a discussão que seja, qualquer discussão, sem um necessário diálogo com a questão econômica, com a questão política. Ora, se a legislação surge, quando a legislação surge, ela surge a partir de um processo político. Então, com todo respeito àqueles que defendem o dogmatismo quase cego e exacerbado, isso não é uma subversão ao sistema de normas, mas é necessário que nós analisemos, inclusive as legislações, a partir de seus processos de construção. E o diálogo social, que é algo absolutamente fundamental no âmbito do sindicalismo, do movimento sindical, do direito coletivo, o diálogo social é defendido pelo OIT, por exemplo, como um elemento fundamental para a construção de qualquer norma. E não dá para a gente fazer, e é impossível a gente falar em diálogo social sem falarmos em construção política, sem compreendermos e entendermos como essas normas, como o mundo do trabalho, como as normas que regem as relações, tanto de trabalho quanto no âmbito do direito sindical, do movimento sindical, elas são construídas. Ou seja, seria afastarmos um princípio fundamental ordenado pelo OIT, inclusive por vários segmentos e organizações que tratam do mundo do trabalho, que é o diálogo social. Então, essa reflexão inicial é importante e dialoga muito com a fala da Laís, porque nós precisamos analisar sob uma outra perspectiva. A gente não pode analisar o mundo do trabalho, o direito sindical, essas movimentações desapegados de um olhar para a sociedade, de um olhar para políticas públicas, de um olhar para a construção de normas e de como as legislações têm sido construídas, e isso é muito importante. Então, também feita essa reflexão, que me parece que é necessária, para que a gente também entenda um pouquinho a partir de qual perspectiva que nós enxergamos a realidade que nós temos atualmente, eu também me cabe para falar um pouco sobre sindicalismo em tempos de precarização e aí dentro dos trabalhadores que desempenham atividades por meio de plataformas, algo que vem com a tecnologia e com a globalização, sobretudo a partir do século XXI. Me parece interessante fazer algumas reflexões rápidas, vou tentar nesse curto tempo, né, apesar de ser um tempo bastante grande para a gente abordar esses temas todos, acaba sendo um pouco enxuto. Eu quero fazer alguns destaques, algumas reflexões, também trazer algumas informações para vocês, até para desmistificar alguns preconceitos que nós temos e algumas ideias talvez turvas e equivocadas. Por exemplo, hoje é evidente que os Estados Unidos são o berço do capitalismo, do neoliberalismo, e a partir do governo Trump isso tem se acentuado muito mais, tem se caracterizado muito mais, apesar da esperança de retomada de um rumo diferente nas próximas eleições de lá, e também daqui brevemente. De toda forma, quando a gente fala do modelo americano, eu quero destacar aqui o seguinte, que no processo de reconstrução dos Estados Unidos após a crise da Bolsa de Nova York, ou seja, a partir dos anos 30, aí, lógico, implementado com a política de Franklin Roosevelt, que era o presidente na época, do chamado New Deal, que é o novo trato, o novo acordo que se estabeleceu, uma das políticas principais daquele governo foi o fortalecimento de entidades sindicais, e pouco se discute isso, por exemplo, quando a gente fala de sindicalismo ou de economia americana ou de histórico americano, mas foi o fortalecimento dos sindicatos e o fortalecimento de políticas que preservavam negociações coletivas fortes, acordos coletivos, na verdade, como lá se tratavam, dentro de um modelo americano, que obviamente não tem como a gente adentrar agora e aperfeiçoar e aprofundar, mas o que é importante que se tenha presente é o seguinte, que toda a construção desse império, digamos, americano, óbvio que a Segunda Guerra Mundial, a questão geográfica, a guerra na Europa, a posição dos Estados Unidos, vencedor da guerra, todos esses fatores são fatores que contribuíram também para isso indiscutivelmente, mas havia políticas públicas na época, políticas estatais de fortalecimento dos sindicatos e, a partir daí, uma diminuição das desigualdades sociais e econômicas. E olha que eu estou falando de um país que, muito diferente dos países europeus que estabeleceram o Estado social, o Estado de bem-estar social, os Estados Unidos ficou muito longe, inclusive, desse Estado de bem-estar social
europeu, no pós-Segunda Guerra Mundial. Logo, é importante destacar que, mesmo nesse cenário de um estado de bem-estar mais restrito em comparação com o modelo europeu, houve políticas de fortalecimento das entidades sindicais. Isso fez com que a desigualdade social diminuísse, com que a desigualdade econômica diminuísse, com que as diferenças salariais no âmbito dos Estados Unidos tivessem diminuído muito, lógico, aliado a outras políticas públicas, como taxação de grandes fortunas, taxação de herança, ou seja, não é apenas o fortalecimento dos sindicatos, não foi apenas o fortalecimento dos sindicatos que trouxe uma condição, digamos, de elevação da situação econômica dos trabalhadores e trabalhadoras americanos. É lógico que isso começa a ser destruído nos anos 70, com uma lógica liberal, neoliberal, na verdade, que já se apresentava naquele período por discursos que não tinham muito eco no pós-guerra, mas passaram a ter a partir de um determinado período. Então, ou seja, mesmo nesse país neoliberal, nesse berço do capitalismo, apenas se alcançou essa condição, esse status, esse estágio, com uma clara atuação do Estado. E não há Estado neutro, né? Os neoliberais, os economistas adoram dizer que o Estado é neutro. Isso é uma grande mentira. O Estado, ele toma decisões políticas, tem uma repercussão no âmbito da sua economia o tempo inteiro. A questão é que tipo de decisão que o Estado quer tomar, para quem, em favor, em benefício de quem ele quer tomar essas decisões. E o sindicalismo americano foi fundamental na construção de uma estrutura de diminuição de desigualdade. E, a partir dos anos 70, sobretudo 80, após o Consenso de Washington, 89, os sindicatos foram destruídos. Mas alcançaram um estágio e uma condição bastante expressiva naquele período. E essa destruição foi um projeto. E trago agora para a nossa realidade, já tentando não extrapolar o tempo que me foi dado, nós temos no Brasil uma situação muito clara hoje, a partir da Lei 13467, de ataque ao movimento sindical. E esse ataque ao movimento sindical, ataque às liberdades sindicais, constantes ataques. Esses ataques se dão num modelo muito parecido também com o que aconteceu nos Estados Unidos, a partir de uma tentativa de reestruturação legislativa e a partir de uma prática judicial, a partir de decisões judiciais que tentavam criminalizar e perseguir os dirigentes sindicais. Isso aconteceu lá. No Brasil, isso sempre aconteceu, a gente sabe disso, quem atua no movimento sindical, a perseguição a dirigentes, a dificuldade nas reintegrações e uma série de fatores que também movimentam atividades e práticas antissindicais, que também, pelo nosso curto tempo aqui, não tem como aprofundar. Mas o que é importante destacar é que a 13467, a chamada reforma trabalhista, ela traz muito claramente uma tentativa de ataque aos sindicatos. E esse ataque ele é feito de várias formas. Há ataques diretos, como a questão da fonte de custeio, por exemplo. Não sou aqui um grande entusiasta da unicidade sindical e do modelo brasileiro, mas uma reformulação do modelo brasileiro necessária e obrigatoriamente deveria partir de uma reestruturação sistêmica, que envolvesse várias etapas e num processo de construção a partir de diálogo social, jamais com corte da fonte de custeio, como foi feito, como foi realizado. Isso é um ataque ao direito sindical. Outros ataques também existem que têm relação com o direito material do trabalho, com as questões relativas aos contratos de trabalho. E esses ataques se dão de várias formas, como, por exemplo, caminhando para a discussão dos trabalhadores em plataforma, o processo de terceirização. A terceirização é a retirada da sensação de pertencimento dos trabalhadores. Eles deixam de pertencer a determinada categoria e passam a ser denominados como terceirizados, ou seja, não possuem categoria. Assim, e eles, no âmbito de trabalho que eles estão incluídos, esses trabalhadores e trabalhadoras sempre dizem que se sentem, sim, relegados, que se sentem excluídos, que se sentem descriminalizados pelo simples fato de serem os terceirizados. A terceirização traz também a pulverização do trabalho, ou seja, o trabalho é feito em vários locais diferentes. Então, uma empresa
tem trabalhadores em várias localidades diferentes. Isso dificulta o quê? Dificulta a ação sindical, dificulta o trabalhador se entender como categoria, dificulta a interação pessoal, dificulta a discussão do dia a dia, ou seja, a construção da sociedade, de modo geral, independentemente do mundo sindical, se faz a partir de relações interpessoais. Tanto é que a pandemia tem trazido dano sério no que diz respeito à saúde mental das pessoas, pelo distanciamento físico necessário. Ou seja, o trabalho atua da mesma forma. O trabalho é um elemento necessário, fundamental, da construção da personalidade das pessoas. Então, a terceirização tem essa característica. Além da terceirização, um elemento que tem relação também com esse modelo é o teletrabalho, o home office. O teletrabalho introduzido pela 3467, muito utilizado na pandemia e utilizado como modelo de excepcionalidade na pandemia, mas muitos dizem que agora há um novo normal. Não há novo normal, há um período excepcional. O novo normal é mais uma narrativa neoliberal alinhada a essa globalização que desterritorializa o capital, ou seja, o capital busca onde ele tem menos resistência. O sistema produtivo procura locais periféricos, onde a resistência sindical é menor, onde a legislação é menos estruturada. Essa característica da globalização, que se acentua a partir do século XXI, ela muito claramente passa a atacar os sindicatos também. E esses ataques, como eu disse, eles se apresentam de várias formas. O teletrabalho é um elemento claro desse modelo, ou seja, o trabalhador é retirado do ambiente de trabalho, a sua casa passa a ser o seu trabalho, o empregador transfere a parte do risco da atividade, sim, por quê? Porque eu pergunto a vocês, algum empregador remunera o espaço físico que o trabalhador cede em sua casa para que a atividade seja prestada? Quando o empregador deixa, inclusive, de utilizar plantas físicas de trabalho. Ou seja, se a empresa está deixando de precisar, não necessita mais fisicamente de um espaço, isso gera uma economia para a empresa, isso é transferido para onde? Acumula-se o capital. Ou seja, o elemento claro do capitalismo. E para tentar finalizar, e vou passar um pouquinho do tempo, me desculpe, dos 20 minutos, só para poder concluir, como a gente pode trabalhar com essas? Lógico, os trabalhadores em plataforma, e o Uber é um exemplo clássico disso, são apenas mais uma face dessas precarizações existentes. É uma face muito mais perversa, por quê? Porque eles sequer têm o vínculo reconhecido pelas plataformas. E isso é um grave problema, apesar de estar tramitando um projeto de lei hoje no Parlamento Brasileiro, que diz que esses trabalhadores têm que ter vínculo de emprego, o que é mais óbvio do que isso, eu acho impossível, porque a subordinação se encontra presente também dentro dos trabalhadores de plataforma. Mas o que é comum à terceirização, ao teletrabalho e aos trabalhadores em plataforma? A dificuldade de organização sindical, a dificuldade do reconhecimento de categoria, a dificuldade de reunião desses trabalhadores para comparação e para construção de pautas comuns. É óbvio que a gente viu uma movimentação muito interessante, muito importante nesses últimos tempos, com 2 grandes greves, e esse movimento ele é fundamental, mas ele ainda guarda, até pela geografia do Brasil, um distanciamento entre as regiões. Há regiões onde ele é muito mais acentuado, há regiões onde ele quase não existiu, mas o empregador é o mesmo. É o Uber, nesse caso, dos trabalhadores de plataforma, sobretudo o Rapid, enfim, James, e tem várias plataformas, o empregador é único. E é o mesmo empregador em Paris, em Roma, em Milão, em Nova York. Então, o que, para concluir também, já passando um pouquinho do meu tempo, o que talvez a gente possa tentar construir, lógico, uma construção de narrativa, uma compreensão de que a sociedade precisa evoluir a partir de um elemento de solidariedade. O que a Laís colocou não são temas novos, a gente não está tratando de novidades, estamos tratando de situações que a pandemia, ou seja, quando a economia se encolhe, quando a situação dificulta, o que acontece? As desigualdades se acentuam. Na pandemia, os brasileiros ricos ficaram 34 bilhões de dólares mais ricos. Nós tínhamos, em 2016, 1% da população concentrava 99% da riqueza, sendo que 62 pessoas em 2016 tinham 50% da riqueza do resto do mundo.
3 anos depois, em 2019, essas 62 pessoas passaram a ser 26 pessoas. Reduziram mais do que a metade, porque o modelo de globalização, de acúmulo de riqueza, de acúmulo de capital, não beneficia a sociedade, beneficia poucas pessoas. Uber, os aplicativos, as plataformas são exemplos disso. Como, e para finalizar, podemos talvez tentar fugir a isso? Uma construção, sim, de narrativa. A sociedade precisa compreender, entender que não há novo normal, há um período excepcional e nós precisamos construir saídas para além da pandemia. A Segunda Guerra Mundial trouxe menos mortes do que a pandemia. Por exemplo, no exemplo brasileiro, muito menos, absurdamente menos. E mesmo assim, veio a Declaração de Direitos Humanos, Universal de Direitos Humanos, houve uma preocupação mundial, um olhar do mundo para que para que o mundo passasse a agir de uma forma diferente. O que nós esperamos na pandemia, e aí já para finalizar mesmo agora, é efetivamente que nós possamos agir contra essas grandes empresas que atuam mundialmente, quem sabe com uma tentativa de reestruturação dos sindicatos a partir desse diálogo, da narrativa, da conscientização da categoria, mas também buscando alternativas que sejam mais extensivas, ou seja, é necessário que a gente tenha é necessário que nós tenhamos uma nova tentativa de internacionalização da ação proletária, porque não adianta em Santa Catarina haver uma frente contra o Uber, em São Paulo não existir e em Nova York muito menos. Então, nesse curto espaço de tempo, eu concluo dessa forma, tentando trazer essa reflexão para que a gente possa tentar compreender a importância do sindicato na construção de uma sociedade economicamente mais igual, uma sociedade economicamente mais solidária e eliminar o preconceito e a marginalização que a própria legislação brasileira, a greve era crime nos anos 40, por exemplo, sempre trouxe a essa atividade. Obrigado, desculpe por ter passado um pouquinho do tempo. Obrigada, Núria. Muito excelente a sua fala. E realmente a situação, a pandemia demonstrou e trouxe à tona a desigualdade com que esse país, a desigualdade social, né? E isso reflete no campo do trabalho e das identidades como categoria. Bom, o terceiro palestrante é o Dr. Prudente José Silveira Mello, doutor em Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha, mestre em Teorias Críticas do Direito pela Universidade Internacional de Andalucia, sede de Santa Maria de La Rábida, professor da Faculdade SESUSC e integrante do escritório de advocacia Mello, Zilli, Bion, Teixeira, Garbellini e Zavarizi Advocacia. O doutor Prudente falará sobre a atual estrutura sindical e as respostas que esta estrutura consegue ou não dar a essas novas demandas do mundo do trabalho, ou essas novas categorias que existem. Então, é com a palavra para o doutor Prudente. Obrigada. Primeiro, um bom dia a todas e a todos. É uma honra poder falar aqui e agradecer o convite da Susan Marazilli, nessa mesa aqui, participando aí com a Laís Muilalert, o Nureddin Alan, né? Pessoas que eu tenho uma profunda admiração e que fazem parte de uma longa trajetória, apesar da pouca idade de ambos, uma longa trajetória de lutas em prol da classe trabalhadora. Então, agradeço ao OAB e à ESA, né, essa oportunidade. Parabenizar, inclusive, a Laís e o Nuri por suas colocações iniciais, que, de certa maneira, me facilitam um pouco e abranger, tentar responder a essa questão que Susan levanta, né? Para que eu tente, então, pensar um pouco e, a partir dessa lógica, dessa mesa do sindicalismo em tempos de precarização do trabalho. Quer dizer, primeiro que o Núrio, eu acho que fez uma retrospectiva, e essa retrospectiva me ajuda sobremaneira para que eu não tenha que repisar para falar sobre sociedade de bem-estar social, sobre o avanço, inclusive, do direito do trabalho e da participação do Estado na construção do direito do trabalho e de sua importância nesse processo de construção
do direito do trabalho, e de que papel ele teve até os anos, final dos anos 70, os anos 80, quando o neoliberalismo, então, deixa de ser apenas políticas econômicas ou ideias econômicas para se constituir como uma ideologia que vem, de fato, destruindo valores e destruindo efetivamente o mundo do trabalho, a partir da lógica, como o Nury já colocou, da concentração da renda, da concentração do poder econômico na mão de poucos em nível mundial. Concentração essa que destrói não só os direitos sociais, porque a globalização não é uma globalização social, uma globalização de direitos humanos. Ela é uma globalização econômica, uma globalização de capital, é a globalização da lex mercatória. Ali não tem fronteiras, as fronteiras estão colocadas para os indivíduos, as fronteiras estão colocadas para os imigrantes, as fronteiras estão colocadas para os trabalhadores, sejam eles mexicanos, sejam eles equatorianos, querendo ir para a Europa, aí está. Então, nós temos uma globalização econômica demarcada pelo capital, que está cada vez mais destruindo o direito, porque a lógica é assim, eles, grandes CEOs, grandes donos de empresas, grandes transnacionais, se sentem no direito e desestruturam toda aquela lógica que foi, então, construída no pós-guerra, como bem o Nury colocou, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com uma ideia do quê? De que nós tenhamos uma digna vida, uma vida digna de ser vivida. Essa é a lógica que, na verdade, está em desconstrução. E dentro dessa lógica, vou pular já para 2016, porque o Nury antecipou tudo, quase que eu digo, não vou falar mais nada. Porque em 2016 nós temos o golpe, né? Apesar que passou fácil a dizer golpe, depois que o Itamar Franco disse, por 2 vezes, repetiu lá na TV, daí, como ele era o vice-presidente, disse que é golpe, nós todos podemos dizer que é golpe com tranquilidade, né? E há dentro da lei, que é um dos compromissos que foi estabelecido o golpe, que é a da reforma trabalhista, vem a Lei 13.467. E no centro da Lei 13.467 tem 2 ideias, que daí eu vou me apropriar do meu querido Joaquim Herrera Flores de Sevilha, que é a ideia de desempoderamento e invisibilidade. A ideia é concentrar a lógica de desempoderar e invisibilizar quem? O movimento sindical, os trabalhadores, os excluídos, todos aqueles que lutam, as populações LGBTQI+, aqueles que lutam por direitos humanos, todos aqueles devem ser desempoderados e invisibilizados. Mas, a partir da Lei 13.467, o foco é invisibilizar e desempoderar quem? Os trabalhadores, as organizações sindicais, os sindicatos. E esse desempoderamento se dá nos 3 planos de invisibilização, atacando tanto do ponto de vista do direito material, o direito material aí pegando os direitos individuais, o direito processual do trabalho, porque não vou desdobrar aqui, porque senão eu gasto meu tempo a respeito disso, mas todo mundo sabe, pelas alterações do ponto de vista do direito processual, e do direito sindical. E do direito sindical, como o Nury já adiantou, atacando basicamente, inicialmente, o custeio. Mas não foi somente o custeio, porque o custeio foi para desestruturar as organizações sindicais, gerar com isso um enfraquecimento delas, a incapacidade delas responderem. Porque nós podemos ter algumas divergências sobre a estrutura sindical brasileira, mas o que eles fizeram foi tentar desempoderar, matar, e nos tratar como inimigos. E aí eu quero começar, então, falando sobre direito do trabalho do inimigo. Nós, na verdade, estamos enfrentando hoje uma lógica outra, perniciosa, de direito do trabalho do inimigo, tá? Porque os trabalhadores são tratados como inimigos, as organizações sindicais são tratadas como inimigas, e inimigo você faz o quê? Inimigo você destrói, você mata. É diferente de adversário. Adversário você convive, é na adversidade, mas inimigo você é aquele colocado dentro de um plano de guerra. E aí estou me apropriando das categorias que vêm do direito penal do inimigo para dizer o seguinte, é isso que nós estamos enfrentando. E esse enfrentamento do direito do trabalho do inimigo, ele se desdobra numa série de elementos que precisam ser analisados. Primeiro, até se apropriando do velho fascismo italiano, tá? Que de determinado modo também pode ser visto, onde a ideia do patriotismo, da ideia disso, do Estado-nação, bababá, não é por acaso que defende carteira verde e amarelo. Mas não a carteira verde e amarelo com a ideia do quê?
de que eu vou dar direitos para essas pessoas, ao contrário do que aconteceu com Vargas na década de 30, 40. Não, eu vou vender a ideia de patriotismo que entregue a tua alma, mas eu não te entrego mais direitos. Então, eu tenho uma carteira verde e amarelo que, em vez de dar direitos, eu retiro direitos. Eu crio uma ideia de que está se constituindo uma nova ordem que você tem que estabelecer um espaço disso. Mas, ao mesmo tempo, eu prego o quê? Eu prego a construção de um direito do trabalho desprovido de elementos coletivos. Então, eu nego a presença dos sindicatos para contratar, para negociar, para estabelecer. Eu nego os convênios coletivos. Muito recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal, em relação à medida provisória 936, fez o quê? Excluiu os sindicatos do processo de negociação coletiva na redução da jornada de trabalho e da redução salarial. Isso, inclusive, é um elemento que se coloca na negativa, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal, da compreensão da importância do que foi inserido pelo legislador constituinte, enquanto esse ator social foi fundamental desde o pós-guerra lá atrás, estabelecido dentro da sociedade de bem-estar social, como o Nuri frisou muito bem. Eu nego as greves, criminalizo as greves, estabeleço as greves, inclusive, sobre elas mecanismos de punição. Eu trabalho numa lógica de trabalhadores privados e que os contratos sejam não contratos de natureza trabalhista, mas sejam contratos de natureza civil. E aí está a questão das plataformas. As plataformas, Nuri, nos remetem ao processo de luta dos trabalhadores, sabe de quando? Do início do século XX, quando os anarquistas não tinham quaisquer direitos, porque havia uma negativa do Estado brasileiro sobre os direitos dos trabalhadores. Não, ela dizia assim, a organização sindical era livre porque não tinha nenhum tipo de legislação, mas ela era reprimida duramente porque aos anarquistas era dado o cacete, a prisão e, inclusive, a expulsão do Brasil. Então, os direitos só nascem já aí com Vargas na década de 30. Então, nós temos uma desregulação completa sobre os trabalhadores de plataforma que nos remete à pauta dos trabalhadores de plataforma, como o Paulo Galo ali, na verdade, de certa forma precisou, querem salário mínimo, querem um direito a, por exemplo, auxílio alimentação, nos remete ao início do século XX. E por isso que, de fato, quando você termina, você está certíssimo ao remeter a Marx. Trabalhadores do mundo, unívocos, né? É a internacionalização do processo, mesmo que na relação de organização, é que nos remete para uma relação efetiva, correta. Por quê? Porque nós estamos sendo levados a um processo de negativa da luta de classes, como se não existisse, como se fosse tudo igual e todos virassem, né, pequenos empreendedores. Todos os pobres dos motoboys, dos caras de bicicleta, dos caras disso, são hoje considerados empreendedores. Eles não são explorados, não. Eles são, na verdade, futuros grandes empresários de si mesmo, porque eles empreendem. Então, essa lógica é uma lógica de o quê? De exclusão, é uma lógica de esconder. E, na verdade, o capital se beneficiando dentro dessa relação efetiva. Por quê? Porque ele quer o fim do emprego, ele quer a apropriação não mais só dos indivíduos na sua relação do trabalho, mas dos indivíduos nesse processo de ressignificação, reconfiguração em relação ao dono dos seus próprios corpos. Então, nós temos dentro disso um controle, tá? Que se faz não mais por um processo no ambiente, no interno da fábrica, na sua relação de trabalho, mas numa relação que sequestra o indivíduo na sua plenitude a partir dessa nova inversão que o capital faz. Aí Dardot e Laval, em suas obras, vão nos falando, vão nos dizendo, e aí só sinalizo porque também não vou poder entrar nisso, senão fica muito difícil. Então, eu acho que nós estamos vivendo, dentro de uma perspectiva, uma nova compreensão, e realmente você colocou bem nessa trajetória ao descrever. Nós estamos enfrentando uma crise do movimento sindical internacional. E essa crise do movimento sindical internacional nos remete a pensar dentro de uma outra lógica de perspectiva. De que movimento sindical eu posso estar pensando ou tentando construir, né? Que tipo de relação que se pode estruturar
nessas novas demandas. Mas primeiro nós temos que identificar concretamente que tipo de modus operandi está se colocando sobre a relação da organização sindical. Na verdade, é a efetiva destruição da organização sindical, nos contando ou nos considerando efetivamente como inimigos. Nós somos inimigos, e toda a legislação que está sendo feita é uma legislação que tem sido desconstruída. Veja, aqui no Brasil, pega a Lei 13.467, mas antes da Lei 13.467, sempre demarcou bem, veio a questão da terceirização, a lei de terceirização, que desconstruiu efetivamente esse olhar, essa identidade do conceito de categoria de organização. Então, nós estamos rompendo eles estão rompendo com a ideia do conceito de categoria. No banco, você tem bancário que não é bancário. Numa empresa metalúrgica, você tem metalúrgico que não é metalúrgico. Então, nós também temos que repensar dentro dessa organização. Mas repensar significa que, ao mesmo tempo, nós temos que compreender que a lógica que está colocada sobre nós não é a lógica apenas de um processo de destruição do direito do trabalho. É uma compreensão que nos entende como inimigos. E como inimigos nos colocam como seres a serem destruídos nessa relação, nesse modo de construção que está colocado. Porque é assim. E mais, infelizmente, isso perpassa pelo próprio judiciário. O próprio judiciário brasileiro não teve compreensão ou se tem, não tenta impedir que esse modelo de desconstrução do direito do trabalho, tá, tenha o aval deles mesmo, quando aconteceu agora na medida provisória 936, porque em nome, tá, de determinadas condições, e aí nós temos vários autores que falam sobre isso, cria-se um processo de exceção, tá, como diz o próprio Bailos, né, Antônio Bailos, impõe um processo de exceção que justifica a emanação de normas de urgência sobre a excepcionalidade, a qual derroga elementos essenciais de direitos democráticos reconhecidos como de caráter fundamental nas respectivas constituições nacionais. Então, nós estamos derrogando, tá? E isso foi feito pelo Supremo agora, em detrimento, tá, dos direitos constitucionais, que são direitos que foram concebidos, tá, principalmente, tá, para efetivamente garantir, inclusive, a organização. Tá? Bom, na lei de greve, do mesmo jeito, estão condenando, impondo multas milionárias, fantásticas, tá? Violando o próprio princípio que estava estabelecido no artigo 9º da Constituição. Então, essas ações, elas se caracterizam, sim, e aí Cristiano Paixão, em um dos seus artigos, já precisou isso, sobre a questão do direito do trabalho do inimigo, sobre a relação que está em curso, esse processo de penalização, esse processo que leva, na verdade, um enfraquecimento maior. Então, esse enfraquecimento vem tanto de uma iniciativa, por quê? Porque o Estado brasileiro foi sequestrado, tá, pelo capital. Tá? A partir disso é evidente, tá? Tanto o poder legislativo como o poder executivo, e, infelizmente, o Poder Judiciário, de certa forma, ao julgar, a não se contrapor em relação a essas decisões e que castraram, violentaram o direito sindical e o direito do trabalho no Brasil. Então, há, de fato, um desempoderamento, há, de fato, um processo de invisibilidade ou tentativa de invisibilidade. Então, eu acredito, sim, eu não sei quantos minutos me faltam, Susan, sinalizem para mim. 4, 5? Então, 4, tá bom. Então, no meu modo de entender, eu vejo que nós temos que repensar a organização sindical. Em 1987, nós começamos a trabalhar no Sistema Democrático de Relações do Trabalho, apresentado no Congresso Nacional em 2002, 2003, e não se teve a coragem efetiva de se mudar, que poderia permitir a transição para um modelo, então, democrático de relações de trabalho, mas um direito democrático que estabelecesse garantias, estabelecesse potencialidades da ação sindical. Agora, de forma abrupta, como foi feito o corte, tá, do custeio sindical, isso não tem outra finalidade senão destruir o movimento sindical. Além do que, mesmo o próprio grande jurista
o Bairos, fala que o próprio corporativismo em determinadas situações é essencial, sim, para a própria relação da organização sindical. Não é todo o corporativismo que pode ser entendido como um violador de direitos ou como uma relação que se aproxima da relação fascista. Não, há corporativismo ou relações corporativas que se estabelecem como uma necessidade da construção dos seus iguais. E dentro dessa perspectiva, nós temos que compreender se eles querem destruir a unicidade sindical, nós teremos que saber se nós queremos essa transposição da unicidade para a pluralidade, mas de que maneira? Que projeto de transição? Nós queremos, sim, que os trabalhadores de plataforma se organizem, e eu acho que essa organização é fundamental, sim, e ela remete, infelizmente, como eu disse, para o início do século XX, porque as buscas e as pretensões. Mas nós temos que desconstruir a lógica do Poder Judiciário, que está, na verdade, aceitando, como aceitou a terceirização como algo inevitável, e já falava, fruto da globalização, mas que fruto de que globalização que ele já falava? Globalização econômica. Então, cabe a nós desconstruir. E, como tu disse muito bem, a luta não é apenas jurídica. A luta, fundamentalmente, se estabelece a partir do plano político. E no plano político, nós temos muito por fazer. E não só no plano político, e aí eu finalizo, os sindicatos têm que alterarem a sua compreensão. Os sindicatos têm que deixarem de ser sindicatos puramente que olhem para as lutas apenas do ponto de vista econômico. Eles têm que olhar as lutas numa visão global, numa visão ampla, que abarque a questão das lutas que envolvam a questão meioambientais, a questão do ecossistema, que envolva as lutas LGBTQI+, como Laís destacou, que enfrente efetivamente a questão de gênero, as distorções que tem na luta étnica, na questão racial, ou seja, em relação aos aposentados, em relação aos terceirizados, em relação àqueles que são informais. Nós não podemos olhar apenas para os trabalhadores hoje numa perspectiva é empregado, não é empregado, porque o que menos tem hoje é empregado. O que mais tem dentro dessa relação que se está posta nesse universo são de excluídos. E nós temos que fazer um sindicato para incluir, um sindicato que transpõe essas barreiras ou essas limitações e estabeleça uma luta que vá além do que o próprio Marx disse, trabalhadores do mundo unívocos, seria explorados do mundo unívocos. Obrigado. Obrigada, Prudente. Foi brilhante a fala. E, efetivamente, a questão é como é que o sindicalismo se organiza, né, a partir dos desempregados, se vão incluir também os desempregados na sua força sindical, na organização, trabalhadores autônomos. Então, hoje, o trabalho há uma amplitude nessas modalidades e como é que isso vai ser incluído. Eu me lembro que na década de 90, se falava do sindicato cidadão, né, que era bem mais amplo. Mas aqui, ó, nós temos uma pergunta, por enquanto. E ela é para a Laís, né, Laís? A Júlia Zavariz, ela pergunta. Nesse panorama de crise que aprofundou e acentuou o papel das mulheres e a sua sobrecarga laboral, você avalia se é possível uma mudança de postura da sociedade com relação a esta realidade feminina? Segunda, é possível que a diversidade traga luz a essas dificuldades e abra novos caminhos na direção da igualdade de gênero? Então, Laís, pode responder, por favor. Bom, eu espero que sim, né? A esperança, literalmente, aqui espero que ela não morra, inclusive, né? Vamos alterar, mas eu acho que sim. Os tempos, esse debate, ele está crescendo paulatinamente, assim, por assim dizer. Eles vão... Antes, quando você pensa na época da minha avó e tudo mais, você não ouvia o debate de gênero, você não ouvia essa questão que ela era dona de casa e por que ela fazia aquelas atividades, guardava aquele dinheiro, enfim, que fazia aqueles bicos de costureira para conseguir guardar um dinheirinho e não ficar
tão à mercê do marido, por assim dizer. Hoje em dia, cada vez mais esse debate ele vem à luz. E com a pandemia, eu acho que ele vem mais ainda, e até uma reflexão para as mulheres, uma reflexão de como educar os filhos. Uma vez, eu estava numa roda de conversa sobre essa questão de gênero, violência contra as mulheres e tudo mais, e na perspectiva do trabalho, e era discutido como as mulheres, elas são, por conta da maternidade, elas são preteridas nas relações de trabalho. E muitas vezes elas são, como que eu vou colocar assim? Há uma punição por elas serem mães. Porque elas são, a partir do momento que elas são mães, elas são afastadas do mercado de trabalho, e elas, naquele período, até 4 anos, etc., há uma tendência do mercado de trabalho não aceitá-las de volta, e quando elas retornam do zero, tendo que se provar o tempo inteiro de que dão conta muito mais do que dão, porque elas precisam trabalhar, ser produtiva, ser um excelente exemplo e cuidar dos filhos e ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, e assim vai, aquele nível de exigência exorbitante. Mas, a partir do momento que isso vem à tona, que esses diálogos são feitos, até mesmo quando você pensa naquela esfera, Nuri mencionou os Estados Unidos mais cedo, quando você pensa de que Hollywood começa a discutir a necessidade de equiparação salarial, isso traz uma reflexão, e uma reflexão até de que, voltando à roda de conversa, eu tinha feito uma fala de que era para deixar a licença paternidade a mesma quantidade de dias da licença maternidade. Se são 120 dias ou 180 dias a licença maternidade, que fossem 120 dias, 180 dias a licença paternidade, porque o pai ele tem tanta necessidade e tanta responsabilidade quanto de fazer a educação e de estar ali presente na divisão das tarefas daquele ser vivo, né, do recém-nascido. E uma das mulheres na roda, ela se chocou. Ela falou, não. Mas por que não? Nós não estamos pedindo igualdade, divisão de gênero, de trabalhos domésticos. Ele tem que ajudar, ele tem que dar banho. E daí ela falou, não, mas ele vai ficar no bar. Ele vai fazer qualquer outra coisa do que cuidar do neném, ele vai ser um problema para mim, porque daí eu tenho que cuidar do bebum e cuidar do neném. Aí eu falei, pois que na educação desse neném, na criação desse neném, se menina ou menino, que não se admita mais isso. Porque senão sobrecarrega, você perpetua esse procedimento, né? Essa forma de ser, você perpetua. E hoje em dia, antes, nós não tínhamos mulheres trabalhando, advogadas, e nós temos várias representantes, mulheres que, enfim, que despontaram, que lutaram e que firmaram a participação no mercado de trabalho em diversas, de astronauta até juíza de Suprema Corte. Então, a partir desse momento que a gente começa a olhar para isso, a partir desse momento que, infelizmente, nos dói muito mais, e querendo ou não, a pandemia é uma panela de pressão para isso, eu tenho fé, eu tenho esperança de que nós, as próprias mães, a gente consiga pensar de uma maneira diferente na educação dessa geração futura. E, a partir daí, assim como houve uma luta
dentro das famílias para as mulheres estudarem e depois uma luta para fazerem faculdade, depois uma luta para elas se inserirem no mercado de trabalho, eu acredito que agora é uma luta para que os homens se insiram nos cuidados dos filhos e dos idosos daquela família, uma luta para que eles se dividam as atividades domésticas, uma luta para que eles lavem a louça e assim sucessivamente. Enfim, então, Júlia, eu acredito que nós vamos crescer aí, tenho esperanças de que vamos conseguir resolver em algum momento, e que não haja necessidade de fazer um debate de gênero, porque haverá uma igualdade nas atividades e no respeito de cada um, de cada particularidade. Tá bem, obrigada. Nós não temos mais perguntas no chat, mas eu gostaria de fazer uma provocação aí para os nossos. E a questão da pauta também para Ana Laís seria a questão de pauta das mulheres. Algumas contradições que muitas vezes existem na pauta de negociação coletiva. Tá? Mas quanto ao Prudente e Nuri, que falaram sobre a questão da estrutura, o histórico mesmo da organização dos trabalhadores, dos movimentos sindicais nesse período, eu gostaria de fazer uma indagação. Vocês acham que, pelo que está acontecendo, qual seria, deixa eu até ver aqui, a modalidade, ou estaria a caminho uma nova estrutura sindical, não mais baseada na questão de categorias, mas, assim, nos moldes do sindicalismo norte-americano, ou não? Ou nós ainda vamos tentar manter um sindicalismo social-democrata, ou outras formas? Eu vou passar primeiro ao Nuri, depois ao Prudente, e, por fim, daí depois para a Laís, sobre a questão das pautas. Lembrando que nós teríamos agora uns 7 minutos para resolver isso, tá bem? Para resolver essa questão, 7 minutos é pouco. Digamos, para responder, para a resposta. 7 minutos ao todo, né, Suzana? É isso? Tá. Assim... 3, 6, e daí mais uns 2 para a Laís. Pode ser assim, podemos combinar esse tempo, já que nós temos Vamos mais tentar... depois eu termino. Tá bem? Para ser bem objetivo aqui, de fato é uma reflexão que a gente tem tratado bastante, isso sempre em qualquer tipo de debate a respeito de uma reforma sistêmica do modelo de sindicalismo que nós temos. Eu tentar rapidamente aqui, a gente tem algumas introduções hoje com a 13467, como, por exemplo, o 510A, salvo engano, que fala da Comissão de Empregados, que é a regulamentação do artigo 11 da Constituição Federal. A Comissão de Empregados ela poderia ser algo interessante no passado, antes desse severo corte de custeio que ocorreu. Inclusive, um querido amigo, um colega, o Marcos Oliveira Kaufmann, num livro que é o Por um Sindicalismo Associativo, ele traz, inclusive, ele faz muito essa abordagem comparativamente ao modelo americano, anglo-saxônico, né, Estados Unidos e Reino Unido, sobretudo, mas ele inclusive propõe isso como um dos modelos, elementos possíveis de solução nesse livro dele. Só que esse livro é anterior à reforma trabalhista, 13467, e me parece que até poderíamos tratar de uma perspectiva como essa, das comissões de empregados, trabalhadores, e há outros tipos de comissões também no modelo europeu e no modelo americano, que também a gente não consegue aprofundar aqui, mas é algo que me pareceria que antes dessa alteração seria possível. Hoje, me parece que ficaria uma tentativa, de fato, de enfraquecimento e de exposição desses trabalhadores envolvidos nessas comissões de empregados, até porque a 13467 não traz a eles nenhum tipo de garantia. Ou seja, teria-se mais aquela, perdão da palavra, um pouco do curral do patrão mesmo, um termo que os empresários, boa parte deles no Brasil gosta de utilizar. Eles ficariam rendidos ao empregador e não teriam a autonomia necessária. Então,
me parece que é necessário, sim, uma reforma, é necessário uma perspectiva para além da unicidade sindical, é importante esse debate, essa discussão, mas ele não pode ser feito nenhum tipo de alteração sistêmica eu posso fazer quando, como o Prudente relatou, houve corte da fonte de custeio e se tenta invisibilizar a atuação do sindicato e invisibilizar a figura do trabalhador. Então, é um momento de extremo enfraquecimento. E o projeto que hoje existe evolui para um sindicalismo de fábrica, né, que é muito modelo americano. E esse modelo é um modelo falido no sentido de defesa dos interesses dos trabalhadores. Lá se demonstrou claro e objetivamente que ele não funciona, que não há representatividade, que os trabalhadores dos sindicatos por empresa, os trabalhadores são perseguidos, então não é um modelo que tem um reflexo positivo, um resultado positivo, até porque, muito claramente, ele também a dificuldade dele se acentua quando há enfraquecimento do movimento sindical americano de modo geral. Então, não me parece que seja essa a saída. A saída é uma saída sistêmica, envolvendo toda a estrutura do movimento sindical, e com diálogo social, com igualdade de forças na discussão, debate, e sem tentar alijar os sindicatos por conta do corte financeiro. Aí acho que a gente poderia evoluir, mas não com o que tem sido apresentado atualmente. Obrigada. Prudente, por favor. Bem, acho que o Nuri já respondeu uma parte da questão. Eu acho que realmente o sindicalismo por empresa do modelo norte-americano agora seria ainda mais nos sequestrar e nos colocar mais refém ainda do que nós estamos já dentro desse processo. Acho que nós temos que olhar o sindicalismo brasileiro, olhar a estrutura sindical brasileira com todo... Primeiro porque a gente vai ter que ver o que vai sobrar, tá? Porque agora, com o fim da contribuição sindical ou da imposição da contribuição, a necessidade dessa autorização e com todo o trabalho que foi feito de desqualificação do sindicalismo enquanto elemento central de luta, né? Desvaliar e, ao mesmo tempo, desempoderar, como eu disse, invisibilizar, e como isso foi colocado, são poucos os grandes setores sindicais que vêm e têm um respaldo hoje do reconhecimento dos trabalhadores. Tá? Uma boa parte dos novos trabalhadores, em especial, eles veem não os sindicatos, porque isso foi uma desqualificação propositada, colocada, para tentar diminuir o papel que os sindicatos fizeram e tiveram na história do Brasil, que foi muito grande, superando mesmo as situações do próprio surgimento das contradições que Vargas colocou sobre ele. Mesmo os comunistas migraram para dentro do sindicalismo oficial como forma de se ver representados e criar alternativas e processos políticos. Nós vamos ter que enxergar a partir do que vai sobrar dessa estrutura, né? Nós tínhamos 17 mil sindicatos, vai ter que ver quantos tem hoje, como a coisa vai se dar. Eu já estou fechando, tá, Suzy? E reestruturar dentro disso uma lógica que permita, a partir dessas questões que já coloquei ao final, que o sindicato mude a sua compreensão em termos de amplitude, a partir de outras, resgatar, inclusive, as lutas históricas que se teve e remodelar esse movimento sindical como, e aí finalizando, vai ter que ser que nem Fênix, vai ter que renascer das cinzas, e das cinzas se constituir algo que possa, então, compreender em frente a todos os desafios que estão colocados a partir até mesmo da dor Laval, do que todos esses estão pensando em relação ao sujeito, né, os sujeitos que estão colocados nesse mundo que tenta impedir, então, essa possibilidade de sermos tratados como inimigos. Isso, obrigado, Suzana. Quero ouvir a Laís. Tá bom. Laís, querida, agora eu estou aqui, eu tenho 1 minuto, desculpa, eu não controlei bem o tempo, tá? Pode começar. Bom, Susan, eu acho, a respeito das pautas das negociações, que acabou que eu não falei antes, a gente vê nos movimentos sindicais uma preocupação, principalmente, dessa questão dos pais e dos coabitantes, né? Coabitantes são aqueles empregados e empregadas que
moram com idosos, por exemplo, que são grupos de riscos. Isso já demonstra uma preocupação ali com as famílias e com a tentativa de um convencimento, de uma relação diferenciada com a empresa, de conscientização da empresa, para que ela tenha uma visão mais social. Então, de maneira bem en passant, eu destacaria essas duas cláusulas que eu vejo que é reincidente em várias categorias. E, para além disso, a gente vê que dentro da própria representação dos empregados e das empregadas, já há um espelhamento na questão de políticas de cotas de gênero, para que essa visão, para que dentro das respectivas eleições, né, desses representantes, já haja uma presença maior de mulheres. E aqui fica a crítica apenas à questão ainda da representatividade, né, da efetiva representatividade, porque há uma necessidade não apenas dessas mulheres serem eleitas, mas também delas conseguirem desempenhar um papel afirmativo. E porque, para desempenhar o papel de qualquer esfera política, há uma necessidade de uma disposição de tempo, que muitas vezes dentro das atribuições e atividades familiares há uma dificuldade, né? Nós estamos colocando isso numa perspectiva prática do que é relatado, né? Mas eu colocaria apenas essas duas situações. Eu vou terminar, nós temos só um minutinho agora. Eu quero agradecer a presença de vocês, eu achei excelente, acho que são temas urgentes, sabe, importantes, e que contribuirão efetivamente com uma sociedade mais justa e uma vida mais digna, né, das pessoas. Eu agradeço também à OAB por essa oportunidade, é a primeira vez que a Comissão de Direito Sindical está tendo um painel nessa conferência, e isso nos deixa muito felizes, porque é um tema de extrema importância. A gente pensa que não, e às vezes somos até levados a pensar isso, sim, mas não. Ela tem importância, e muito. Então, eu agradeço a todos, a Laís, muito obrigado, Nuri, Prudente, e parabéns para vocês, excelente. Tá. Beijo. Tchau.